carismática, através dos carismas, através dos dons. Ele também quer que nós tenhamos uma experiência carismática, mas no exercício das virtudes. Já foram faladas na parte da manhã sobre as virtudes teologais, e nós vamos tratar agora, daqui a pouco o Aldemir, amanhã o Ivan e o Lázaro, sobre as virtudes cardeais. E nós somos surpreendidos aqui agora de forma positiva com o nosso Senhor Bispo, que já fez uma introdução para nós sobre as virtudes, inclusive falando sobre as virtudes cardinais, que são as virtudes que nós vamos tratar agora. Amém? Eu queria que você tomasse comigo a sua Bíblia e abrisse no Evangelho de São Marcos. Evangelho de São Marcos, no capítulo 16. Uma palavra que nós pregadores conhecemos muito, porque é uma palavra que faz referência ao nosso mandato, o mandato missionário que Jesus Cristo confiou a cada um de nós. Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, versículo 15. Ok? Ok? Agora olhem para mim, por favor. Olhem para mim. Eu me recordo que algum tempo atrás, o bispo auxiliar da Arquidiocese de Goiânia, ele convidou os líderes da renovação para um bate-papo. Na noite de uma quarta-feira, na sede da renovação em Goiânia, Dom Valdemar, bispo auxiliar, nos chamou para um bate-papo. E ele fazia um alerta a cada um de nós, e ele queria despertar em nós o desejo profundo de se unir na igreja, se unir aos nossos bispos, se unir aos nossos padres, nos dias de hoje, a respeito da urgência da evangelização. E eu me recordo que ele fez conosco uma reflexão da Igreja Católica nos nossos dias. Ele nos levou a uma reflexão da Igreja Católica nos continentes, começando pelo continente europeu, que foi o continente responsável de nos evangelizar. E hoje existe uma necessidade muito grande que o Brasil prepare missionários, capacite missionários, surja vocações sacerdotais e religiosas para que sejam mandados para a Europa para evangelizar o velho continente. Ele falava a respeito da Holanda, e ele trazia uma preocupação da Santa Sé, porque na Holanda uma série de templos religiosos, uma série de igrejas haviam fechado as portas por falta de fiéis. Muitas igrejas estavam sendo vendidas para pagar despesas da igreja lá da Holanda, e igrejas, templos consagrados a Deus, estavam se tornando lugares profanos. Igrejas que hoje são boates, igrejas que são museus. E ele dizia: nós precisamos mudar a realidade da igreja hoje. Ele trazia uma reflexão dos Estados Unidos, e ele dizia para nós: na Arquidiocese de Boston foram fechadas mais de 40 paróquias por falta de sacerdote. E ele falava: também temos uma grande preocupação aqui em Goiânia, porque aqui em Goiânia, capital do estado de Goiás, é a capital brasileira que tem o maior número proporcional à população de protestantes. A Igreja Católica no dia a dia está se encolhendo, e denominações protestantes, seitas, têm crescido assustadoramente em Goiânia. E ele nos chamava, ele nos convocava, e ele trazia esta palavra e dizia: Deus conferiu a vocês um mandato missionário, e esse mandato
Tome comigo a palavra. E disse-lhes. Quem disse? Quem disse? E Jesus está dirigindo essa palavra nessa tarde a quem? E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda. Essa ordem de Jesus foi dada a quem? Não foi a nós. Porque nem todos acolhem o mandato missionário, nem todos entendem que esta é uma ordem de Jesus. Jesus não está fazendo aqui um pedido, mas Ele está dando uma ordem aos seus. Jesus não está dando uma ordem àqueles que não eram os seus, mas Ele está dando uma ordem aos batizados. Ele está dando uma ordem àqueles que já fizeram a experiência pessoal com Ele. E qual é a ordem de Jesus? Ide por todo mundo e pregai-o. Então a minha e a sua missão qual é? Pregar o evangelho. Doa quem doer, queiram ou não queiram, mas a minha e a sua missão é pregar o evangelho. Porém, a palavra de Deus nos faz um alerta. O próprio Cristo nos faz um alerta. Em Mateus capítulo 10, versículo 16, Ele vai dizer assim: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Olhem para mim. Jesus me chama e me envia a pregar o evangelho. E Ele fala: eis que vos envio como no meio de, é uma fria, é um chamado que Jesus nos faz, que parece meio indecoroso. É uma proposta aos olhos humanos, uma barca furada. Se Ele te diz assim: eis que te envio como um 007 no meio de lobos, tranquilo, porque o espião 007 sempre tem uma surpresa na manga, sim ou não? Sim ou não? Eis que vos envio como um grande tubarão faminto, feroz, forte, no meio de lobos. Um tubarão, eu acho que se lutar dentro d'água com um lobo é fácil, sim ou não? É ou não é? Agora não é isso que Jesus está dizendo. Ele está falando que nos envia como? Você já parou para ver a ovelha, o jeito que é a ovelha? Você já parou para ver quais são as almas da ovelha? Você já parou para ver como que uma ovelha briga, uma ovelha luta? Você já parou para ver? E Ele está falando: eu te envio como ovelha no meio de lobos. Por isso que este envio de Jesus não é para qualquer pessoa. Mas Ele continua dizendo: sede, pois, o quê? Prudentes como as ovelhas, mas simples como as